Mateus 28:1. Bem cedo no domingo de manhã, quando o novo dia estava amanhecendo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra para o lado e sentou-se sobre ela. Os guardas temeram de medo quando o viram e caíram desmaiados como mortos. Então, o anjo disse às mulheres: "Não tenham medo." Ele disse: "Eu sei que vocês estão procurando por Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou dos mortos." Aleluia. Ele não está aqui, ele ressuscitou dos mortos, exatamente como ele disse que aconteceria. Venham, vejam onde o corpo dele estava deitado e agora vão rapidamente e contem aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que está indo adiante de vocês para a Galileia. Vocês o verão lá, lembre-se do que eu lhes disse. Ele ressuscitou, amém? Aleluia, aleluia. E é tão profético que a conferência Levante-se e Brilhe aconteceu no fim de semana em que celebramos a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou e agora está nos chamando para ressuscitar com ele. Ele ressuscitou e está se levantando em seu avivamento agora. E ele está nos chamando para ressuscitar com ele porque ele escolhe nos usar. Então ele está chamando todos vocês para se levantar com ele e brilhar a luz dele. Como nunca antes. Amém? Agora, neste avivamento, Deus está se preparando para brilhar como nunca antes. Para se mostrar, para provar quem ele é, para abrir olhos e para se mover com grandes sinais e maravilhas e milagres por todo o mundo como nunca vimos. É o ano da aceitação, gente. Aleluia! Eu estava compartilhando com meu pai espiritual, o profeta Jordave, ontem. Na verdade, antes de compartilhar isso, quero dizer primeiro de tudo, se você não ouviu isso, na verdade você não ouviu isso. Muitos de vocês assistindo online não ouviram isso. Então, vou repetir algo que Deus me revelou de forma tão poderosa ontem. Deus havia falado que na conferência Levante-se e Brilhe haveria uma abertura do mar que ele estava fazendo. Ele ia abrir o mar para esse mover de Deus, para a igreja 5F. E o significado disso, é claro, é mostrar uma grande maravilha. Aleluia. Mas também abrir um caminho, abrindo a porta para passar pelos inimigos que estão nos perseguindo, para avançar e vencer, para escapar dos inimigos, para escapar das armadilhas dos inimigos. Amém? Aleluia. Então, no último mês e meio, mais ou menos, o inimigo realmente ficou com raiva assim que certas portas foram abertas para esse mover de Deus, para esse avivamento, para essa mensagem de liberdade e poder dele, e avivamento se espalharem pelo mundo em novos lugares. O inimigo ficou com raiva. Inimigos começaram a usar pessoas para falar mentiras, para fazer falsas acusações, para trazer perseguição, para tentar impedir ou parar esse mover de Deus. Mas o diabo está sempre derrotado, ele está sempre debaixo dos nossos pés, e Jesus sempre tem a vitória. E nada pode parar a obra de Deus. Amém? Nada pode parar a obra de Deus. Nada pode parar os planos de Deus. Nada pode parar o avivamento dele. Nada pode parar o nosso Jesus. E quando estamos com Jesus, isso significa que estamos no time vencedor. E isso significa que nós também não podemos ser parados. Aleluia? Aleluia, porque Deus está conosco e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo tentando vir contra nós. Amém? Então, o plano do inimigo com a perseguição, o que ele fez nos tempos de Jesus, o que ele fez com todos os profetas e apóstolos, o plano é tentar fazer com que as pessoas não aceitem a mensagem. Não aceitem a mensagem do evangelho, não aceitem o vinho novo. É tentar impedir que as pessoas venham e recebam. É tentar impedir que as pessoas venham e entrem no reino dos céus. É tentar impedir que as pessoas recebam as chaves do reino do céu, que desbloqueiam sua liberdade e sua cura e sua vida abundante e salvação. Esse é o plano do inimigo. Então, ele tenta segurar as pessoas, tenta cegá-las para que não vejam a luz e não venham participar e receber. E assim se tornarem vasos poderosos de Deus, parte do exército de Deus. Isso é o que o inimigo tenta.
E como ele tenta fazer isso é enviando mentiras, enviando falsas acusações, trazendo medo e tentando trazer medo e intimidação. Não vá lá, não vá receber lá, não faça parte disso. Isso é o que o inimigo tenta fazer. É isso que o inimigo estamos vendo ele tentar fazer, como ele sempre faz. Ele está constantemente tentando fazer isso. As pessoas estão constantemente tentando fazer isso com qualquer obra de Deus e qualquer servo ungido de Deus. Sempre há. É como se fosse constante. É só a vida quando você é ungido, mas é uma vida de vitória constante. Somos guerreiros de Deus, não somos espectadores, não somos apenas cidadãos, mas estamos alistados no exército de Deus e temos um trabalho a fazer todos os dias, guerreiros todos os dias, mas com a vitória e conquistando todos os dias. Aleluia. Então, um significado dessa abertura do mar é realmente Deus se mostrando, Deus abrindo os olhos, Deus revelando que é Ele. É Ele no avivamento dele. Este avivamento é o mover de Deus. O poder de Deus sendo visto de forma tão poderosa, tão impressionante, como já vimos hoje, que é realmente Jesus. Deus está provando isso, Deus está aparecendo e se revelando. Esses testemunhos que são ouvidos, a liberdade, a cura, ele está mostrando, ele está provando que é realmente ele. Amém? Então, quando Thomas e sua esposa, não sei se eles estão aqui hoje, mas quando Thomas e sua esposa de Illinois, eles têm 75 e 77 anos de idade. Durante a sessão de perguntas e respostas, a primeira sessão, ele foi a última pessoa a fazer pergunta. Ele fez a pergunta. Primeiro de tudo, ele disse: Eu quero dizer algo. Eu esperei 75 anos por isso. Por um avivamento. E ele disse: Minha esposa tem esperado ainda mais, 77 anos. Ela tem esperado por isso. Eles oraram e esperaram por um avivamento. E ele chegou. E ele disse isso com tanta gratidão e paixão e reverência por Deus. E então ele disse: Eu quero saber, com a minha idade, como eu posso ser melhor, algo como posso ser um vaso melhor de Deus para liderar outros, para liderar pessoas mais jovens e todas e de todas as idades. Então, assim que ele falou isso, de repente, o Senhor me deu essa palavra. No momento em que ele disse isso, ele me revelou isso. Esse é o momento da abertura do mar agora. Bem, assim, na conferência Levante e se Brilhe, isso aconteceu. E o Senhor revelou algo. Ele me revelou nesse momento que, primeiro de tudo, ele me revelou exatamente como eu senti. Assim como ele está aqui e proclama isso e testifica esse Senhor e sua esposa, assim como eles estão no exército de Deus, apenas ficarem lá e aparecerem e tomarem seu lugar no exército de Deus de avivamento. Algo tão poderoso está acontecendo. E não são apenas os dois, foi todo mundo que veio para essa conferência, todo mundo que veio se levantando, tomando seu lugar no exército de avivamento de Deus, cheio de fogo, como sobrenaturalmente, como anjos, como um exército de anjo, como eles são sobrenaturais, cheios do céu. Anjos são, certo? E assim como todos vocês estão com o fogo do Espírito Santo, é como se fossem anjos quase, sabe? É como o céu na terra. Vocês são cheios do. Vocês não são apenas pessoas, um grupo, um clube, uma organização. Vocês carregam o fogo do Espírito Santo. E vocês são verdadeiros guerreiros de Deus. E o céu é visto em vocês. E somos um exército juntos. Somos o exército de Deus. Ele nos encheu com o fogo por um propósito, para estarmos em seu exército, não para sermos apenas uma chama individual, fazendo sua própria coisa, mas ele te encheu com fogo para ser como um anjo no exército, para estar em um exército de Deus nesta terra para brilhar a luz dele, para atrair pessoas para ele. Mas seu papel é de guerreiro no exército de Deus, coletivamente, com seus irmãos e irmãs em Cristo. Amém? Então,
O Senhor me revelou isso de repente, bem nesse momento. Ele me revelou como. Primeiro de tudo, eu quero compartilhar a escritura. Segundo Reis 6,15. O servo do homem de Deus se levantou cedo e saiu, e eis que havia um exército com cavalos e carruagens cercando a cidade. O servo de Eliseu disse a ele: Ai, meu senhor, o que vamos fazer? Eliseu respondeu: Não tenha medo, porque os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu orou e disse: Senhor, por favor, abre os olhos deles para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Então estava cheio de um exército angelical, cheio de fogo. E esse exército de Deus era muito maior e mais poderoso do que o exército do qual o servo de Eliseu tinha medo, que parecia maior do que o exército físico de Eliseu. E assim, o servo de Eliseu estava com medo. Dá para perceber que neste momento ele está com medo e não está de pé com Eliseu, com fé e confiança. E ele não está de pé como um guerreiro. Ele não está cheio de fogo neste momento, antes de seus olhos se abrirem. Ele está como um espectador tentando descobrir se deveria fugir e se esconder ou o que fazer, sabe? E os olhos dele precisavam se abrir. Deus abriu os olhos dele. Então, ele pôde ver a verdade, ele pôde ver a realidade espiritual, ele pôde ver as mentiras do diabo, que eram realmente mentiras, que este era o exército de Deus e havia um exército angelical inteiro dando suporte ao exército de Deus, dando suporte a Eliseu e aqueles com Eliseu, fazendo a obra de Deus. Amém? Então, o Senhor me revelou que há tantas pessoas assistindo esse avivamento, assistindo esse mover de Deus, há milhões assistindo. Há milhões assistindo como o servo de Eliseu, não estando com o mover de Deus, mas assistindo. E o inimigo está vindo com mentiras, tipo: olha, o exército contra eles é maior. O inimigo vem com confusão, com mentiras, tentando enganar, tentando manter essas pessoas longe do avivamento, tentando mantê-las longe de cumprir seu propósito de serem guerreiros no exército de avivamento de Deus. Há milhões de pessoas assim por aí que estão assistindo. E essas pessoas que assistem ficam ainda mais confusas e incertas quando o inimigo se levanta com seu exército naquela estação estratégica, como naquele momento específico em que o servo de Eliseu diz: Ai, não! Não era todo dia, havia um tempo específico em que aquele exército veio contra, tentou vir contra o exército de Eliseu, certo? E então, o que Deus me revelou neste momento foi que ele estava abrindo os olhos de muitos crentes e também não crentes, mas muitas pessoas ao redor do mundo que têm assistido o mover de Deus, que têm assistido o avivamento, mas elas têm ouvido tantas mentiras do inimigo, elas ficaram confusas, elas foram enganadas, elas estavam incertas, elas estavam com medo da perseguição, elas estavam com medo dos que zombam, dos críticos, das pessoas que parecem assustadoras como Golias, mas na verdade estão derrotadas e nunca poderão parar a obra de Deus. Amém? Há muitas pessoas assim por aí. E neste momento, Deus está abrindo os olhos delas para verem o exército que se levantou e permaneceu com Deus. Então, todos vocês, pessoas de todo o mundo, de 52 nações e 41 estados, se reuniram em um lugar físico para adorar Jesus, para receber de Jesus, para obedecer a Jesus, porque ele disse: Eu estou chamando vocês como chamei meus seguidores no dia de Pentecostes. Eu os chamei para um encontro divino, para se unirem, para estarem em um só espírito, para virem fisicamente e se reunirem por mim. E vocês fizeram isso, pessoas de 52 nações e 41 estados. E eu digo a vocês, só Deus pode fazer isso. Isso é tão sobrenatural. Aleluia. E é como se todos vocês carregassem o fogo porque escolheram ser fortes no Senhor. Porque vocês escolheram rejeitar o diabo. Como esse testemunho lindo da Alemanha, da Bárbara,
que ela compartilhou, isso é um reflexo de todos vocês. Que vocês escolheram rejeitar as mentiras do diabo, vocês escolheram o caminho da rendição. E isso não é o caminho fácil, é o caminho estreito, é o caminho menos percorrido. E vocês escolheram rejeitar as mentiras do diabo. E vocês escolheram não se importar com o que as pessoas pensam. Vocês escolheram morrer para o seu ego. Escolheram suportar perseguições por causa de Jesus. E vocês escolheram tomar seu lugar no exército de avivamento que Deus os chamou para fazer parte. E em troca, Deus os encheu com fogo sobrenatural. Deus os encheu com a luz do mundo. Deus os encheu com a esperança de Jesus Cristo. Deus os encheu com a unção dele, que é tão poderosa e grandiosa que o mundo precisa e que muitos não têm, que muitos cristãos não têm. Ele os encheu com uma alegria sobrenatural que vocês não conseguem conter. Onde vocês têm que continuar louvando a Ele, adorando a Ele, porque o fogo é tão grande. E Deus se tornou tão real e bom para vocês. Aleluia! Aleluia! Então eu vejo como no reino espiritual é como se esse exército estivesse lá fora, meio que como anjos espalhados por aí. Mas então chega um momento em que os anjos precisam se levantar, eles precisam se unir atrás de Eliseu, quando esse exército chega, e é hora desse exército ser visto. E eu vejo que vocês estão cheios do fogo do Espírito Santo, vocês estão cheios de avivamento. E se alguém olhar para vocês, verá isso como algo sobrenatural, verá que vocês são como um anjo. Vocês não são um anjo, mas você sabe o que eu quero dizer, como esse símbolo profético que estou compartilhando com vocês. Eles veem vocês como céu na terra. Eles veem que há algo diferente em vocês. Eles veem que só pode ser Jesus. Eles veem que é o amor como nunca conheceram. Eles veem que é uma alegria que eles não têm. E eu estou falando de muitos crentes aqui. Muitos crentes verão o seu fogo e dirão: eu quero isso. Aleluia. 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 Quando eu corro agora, eu tenho que carregar a minha tocha. É profético porque às vezes eu estou correndo montanha acima assim. Agora eu vejo que é carregando a tocha. Aleluia. E isso também é para os cristãos. Muitos cristãos aí no mundo. Eles vão ver a sua luz e vão pensar: eu quero isso. Como faço para encontrar isso? E você vai contar para eles. E eles não vão se importar de onde você encontrou essa luz. Você vai contar sobre a unção. Vai contar como recebeu, como você se posicionou para que o poder de Deus se manifestasse. E eles não vão se importar com o que os críticos dizem sobre onde você recebeu isso, porque eles vão dizer: eu quero isso. Eu quero isso. Isso é Jesus. Tudo o que eu sei é que isso é Jesus. Tudo o que eu sei é que isso é paz, alegria, isso é o fogo por Deus. E eu quero isso. São frutos. Você está revelando frutos. Você está revelando algo que é belo, que as pessoas veem que é real e bom para provar e comer, e elas querem isso para si. Não há, será que isso é mesmo Deus? Quando você realmente brilhar sua luz, ela será vista. Talvez não pelas pessoas que querem viver no engano por causa da maldade em seus corações, mas por muitos crentes neste mundo. Há muitos com corações puros por aí, e eles poderão ver mais rápido quando você brilhar o mais forte possível. Aleluia. Aleluia. Então, ok, o Senhor me revelou isso, que apenas essa maravilha, essa ocorrência sobrenatural de pessoas de 52 nações e 41 estados vindo, e não apenas vindo, mas vindo cheia do maior fogo que eu acho que todos nós já participamos em nossas vidas, com o maior céu na terra que já experimentamos. Porque foi como 1.000 pessoas de 52 nações e 41 estados em chamas por Jesus.
O que é normal na igreja hoje é ser uma minoria que está em chamas. Uma minoria na frente pulando e louvando a Deus. Mas dessa vez foi todo mundo. Você está parecendo o exército angelical, você está parecendo tão sobrenatural, céu na terra. Então Deus disse que este é o momento da abertura do mar, que através disso, através simplesmente do exército de avivamento tomando o seu lugar, brilhando tão intensamente, revelando o seu fogo e louvando a Deus com tudo o que há dentro deles. Isso seria o meio pelo qual Deus abriria os olhos. Deus estava abrindo os olhos ao redor do mundo inteiro para ver: sou eu. Ele está se revelando através de vocês, através do exército. Estamos nos levantando no exército de avivamento e brilhando para o mundo ver. E eu fiquei em reverência. Eu não conseguia parar de repetir isso. Muitos de vocês já ouviram isso agora, tipo, 3 vezes, porque estava tão no meu fogo. Isso que acabei de compartilhar. Quero dizer, estava tão no meu coração como fogo. Isso que acabei de compartilhar, o que Deus falou comigo naquele momento da sessão de perguntas e respostas, quando Thomas e sua esposa compartilharam aquela pergunta. Eu quero ser usado mais poderosamente nesse mover de Deus. Como? E quando cheguei em casa, compartilhei vídeos do primeiro dia com todos vocês em chamas. Compartilhei com meu pai espiritual, o profeta Jordave. Compartilhei com ele e ele, na verdade, ele disse, Deus vai abrir o mar. Ele profetizou isso para mim. Ele disse, Deus vai abrir o mar neste Levante-se e Brilhe na conferência. Ele não disse outras coisas, ele não falou outras coisas tipo, eu estava esperando uma abertura do mar, mas eu sabia que Deus iria nos surpreender a todos, inclusive a mim, com como isso parecia, com a forma que ele faria isso. Então meu pai espiritual não falou mais nada em termos de detalhes, tipo o que exatamente Deus faria, como o mar seria aberto. E eu fiquei tão em reverência, não surpresa, mas totalmente impactada, quando ouvi uma mensagem de voz, um áudio, que meu pai espiritual, o profeta Jordave, me enviou na noite passada depois que ele viu os vídeos. E ele disse isso. Eu não estou brincando. Ele disse isso. Isso é o que Deus fez. Aquelas pessoas lá fora que não sabiam que Deus estava com a Igreja 5F, que não sabiam se isso era realmente um avivamento, que estavam ouvindo os que zombam lá fora e estavam ficando confusas, Deus está abrindo os olhos delas. Como os olhos do servo de Eliseu foram abertos para ver o exército angelical. Ele literalmente disse isso. Ele literalmente disse isso. Aleluia. 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 Então, quero compartilhar essa confirmação maravilhosa de Deus, de um verdadeiro profeta, um profeta dos profetas neste mundo, que falou exatamente a mesma coisa que Deus me revelou naquele dia. Aleluia! 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 Então, sabe, o servo de Eliseu agora podia ver, e agora ele teria ficado empolgado para se juntar a esse exército lindo de Deus. Ele teria corrido para se juntar. Eu quero fazer parte disso. Eu quero carregar esse céu na terra como os anjos carregam. Eu quero estar no time vencedor. Eu quero ter vitória após vitória com Jesus. Eu quero ser usado poderosamente por Deus como eles são. Eu quero ser incendiado como eles estão. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Isaías 61 diz: Levante-se, Jerusalém, que a tua luz brilhe para que todos vejam. Pois a glória do Senhor se levanta para brilhar sobre ti. A glória do Senhor se levantou neste avivamento, e ele está se levantando como nunca antes nesse ano da aceitação. Nesse momento da abertura do mar, na conferência Levante-se e Brilhe, com uma palavra profética sobre a conferência, vinda de Deus, de levantar-se e brilhar-se. E neste dia em que celebramos o momento em que ele ressuscitou do túmulo, a glória dele se levantou para brilhar sobre você,
sobre nós, exército de Deus. As trevas escuras como a noite cobrem todas as nações da terra. As pessoas estão em tanta escuridão, as pessoas estão em cativeiro, estão atormentadas pelo diabo. As pessoas estão perdidas e não conhecem o amor de Jesus. E muitos crentes também estão em trevas, atormentados por prisões demoníacas, mesmo amando a Deus. Assim como muitos de vocês costumavam a ser. Trevas escuras, como a noite cobrem todas as nações da terra. Esse é o estado do mundo hoje, como nunca antes. Mas a glória do Senhor se levanta e aparece sobre você, exército de Deus. E o avivamento deve começar em casa, Los Angeles. Começa em Los Angeles. Começou em Los Angeles e se espalhou pelo mundo inteiro. Este avivamento, esse mover de Deus começou em Los Angeles. E Deus vai continuar honrando Los Angeles. Como na conferência Florescer, como na conferência Levante-se e Brilhe. Ele vai continuar trazendo novos níveis a partir de casa para se espalharem por todo o mundo. Todas as nações virão à tua luz. Todas as nações virão à tua luz, Igreja 5F. Igreja 5F aqui em Los Angeles, todas as nações virão à tua luz. Todas as nações. Glória a Deus. Reis poderosos virão ver ao seu resplendor. Líderes governamentais. Influenciadores. Donos de empresas. Líderes de todo o mundo que estão em cativeiros e em trevas. Eles serão atraídos por essa luz. Eles virão para essa luz. Eles virão e serão libertos. E com a liderança deles, influenciarão muitos a virem também para a luz. Isso é o que Deus vai começar a fazer a partir de agora. Reis poderosos virão ver o seu resplendor. Olhe e veja, pois todos estão voltando para casa. Aleluia! Aleluia! Seus filhos estão vindo de terras distantes. Suas filhas pequenas serão trazidas para casa. E você começará a ver seus familiares começarem a voltar para casa, começarem a entrar no reino, porque a luz se tornou tão grande. Porque Deus está abrindo os olhos deles. Porque muitos dos seus familiares são como os servos de Eliseu. E Deus abriu os olhos deles através disso. E Deus está abrindo os olhos deles neste ano de aceitação. E eles vão voltar para casa. Eles virão e verão essa luz. A luz é grande demais. A luz é grande demais. Ela venceu a escuridão. Ela venceu as mentiras do diabo. Ela venceu os fariseus. Ela venceu todos os planos do diabo. A luz venceu! 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 A luz. Deus se levantou. Ele mostrou a glória dele sobre nós e a luz venceu. O mar foi aberto, o diabo está derrotado debaixo dos nossos pés agora. Aleluia. Aleluia. Seus olhos brilharão. Seus olhos, as pessoas verão Jesus nele. E se alguém aí fora já disse que viu Jesus nos meus olhos, eu declaro aqui como meus filhos e filhas espirituais, vocês devem ter meu DNA espiritual. Jesus deve ser visto nos olhos de vocês. E eu declaro isso sobre todos vocês. Eu libero impartição sobre seus olhos agora, para que brilhem tanta luz, porque é isso que as pessoas olham quando você fala com elas. Elas olham nos seus olhos. Que a luz venha. Que mais luz venha aos seus olhos, em nome de Jesus.
Que as pessoas vejam Jesus nos seus olhos. Que elas tenham um encontro sobrenatural com Deus ao olharem nos seus olhos enquanto você fala com elas e olha com amor e compaixão a elas. Ao olhar para elas como Jesus as vê, que elas vejam Jesus olhando para elas com amor e compaixão. Aleluia. Seus olhos brilharão e seu coração se encherá de alegria. Uau! Seu coração se encherá de alegria. Se não há uma frase mais perfeita, uma escritura, para capturar em uma frase o que Deus fez neste último final de semana. E hoje é esta: seu coração se encherá de alegria. É isso que acontece quando a luz de Jesus brilha sobre você. Quando você permite que a luz dele brilhe sobre você ao se aproximar dele com pureza e humildade como uma criança. Porque comerciantes de todo mundo virão até você. Eles trarão a você a riqueza de muitas terras. Eu estava falando ontem para aqueles que estavam na conferência que ao servir a Deus é onde você é mais abençoado. E tudo isso está desbloqueando a vida abundante que Deus nos prometeu. A vida abundante vem quando você entrega tudo a Deus e se torna um verdadeiro filho dele. E Deus honra e abençoa aqueles que o servem. E Deus exalta para a glória dele aqueles que o servem. Aqueles que o servem com tudo, que entregam tudo. Ele pode confiar com mais. São aqueles com corações humildes que ele pode exaltar e que não vão roubar a glória dele. Que ele exalta e continua dando toda a glória a ele. Que ele exalta e as pessoas serão atraídas para Jesus em vez de para elas como pessoas. Então, quanto mais você serve a Deus, mais ele te exalta, e essa exaltação se manifesta em todas as áreas. Parecem com mais favor vindo sobre você. As pessoas simplesmente vão querer te contratar, as pessoas simplesmente vão querer ir ao seu negócio porque sentem alegria quando entram na sua loja ou algo assim. Parece com pessoas querendo te abençoar porque você é uma bênção para elas. Elas simplesmente elas te dão dinheiro, estão te abençoando porque você as abençoou tanto. Elas te abençoam. Então é assim que Deus te exalta e tudo isso é para a glória dele, para brilhar a luz dele e dar e abençoar o reino dele. Para dar mais ao reino dele, para abençoar outros. Amém? E isso realmente vai acontecer à medida que nos levantamos e brilhamos. Riqueza do espírito ao financeiro virá sobre você. Deus fará portas se abrirem para te abençoar. Deus moverá os corações das pessoas para te abençoar. Deus fará isso sobrenaturalmente. Ele mesmo. Quanto mais as pessoas veem Jesus em você, mais elas querem te abençoar. E eu digo abençoar completamente para o propósito do reino de Deus. Porque aquele em quem Deus mais pode confiar, ele mais abençoa, em todas as áreas, incluindo financeiramente. Então, quando se trata de realmente servir a Deus, quando o dinheiro está realmente vindo de Deus, não do diabo, Deus abençoa aqueles em quem ele pode confiar. E isso é no tempo dele, não significa que se você não vê, se você está vendo poucas finanças agora, que ele não pode confiar em você. Não, 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 não. Ele te leva por muitos testes. E ele te leva por caminhos para ver se pode confiar em você. Mas ele precisa que o reino dele avance do espiritual ao financeiro. Vai chegar um momento em que esse teatro do Orfeu não será grande o suficiente para a conferência. Vai chegar um momento, em breve vai chegar um momento, eu profetizo, que esse teatro não será grande o suficiente para os nossos cultos de domingo. Vai chegar um momento em breve em que precisaremos de arenas e estádios o tempo todo para os eventos. Aleluia! E tudo isso custa mais dinheiro. Então, o que Deus faz é, quando ele está pronto para se mover mais e o exército dele está se levantando mais, ele abençoa aqueles em quem pode confiar mais no reino para dar mais ao reino dele, para que ele possa fazer coisas maiores e ter arenas maiores para receber todas as pessoas que ele traz. Amém? Aleluia. Mateus 5,14.
Vocês são a luz de Cristo para o mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um cesto, mas sim sobre um candelabro. E ela ilumina todos os que estão na casa. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e de tal maneira que eles vejam as suas boas obras e excelência moral e reconheçam, honre e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, essa é a direção de Deus para você depois da conferência. Essa é a direção de Deus para você, para todos vocês. Que é hora de tirar qualquer maneira com a qual você tem escondido a sua luz. Qualquer maneira. Talvez seja através dos seus dons, das suas palavras, através de testemunhos, talvez através de compartilhar nas redes sociais. Qualquer maneira que você tenha escondido a sua luz que Deus te deu, é hora de tirar essa luz debaixo do cesto e colocá-la no candelabro. Colocá-la bem alto para que todos vejam. É hora agora de se levantar e brilhar como nunca antes. Ao sair daqui, você precisa ter a intenção todos os dias. Este é o meu chamado de Deus. Esta é a minha missão. Esse é o meu mandamento. Deus está ordenando isso. Ele está contando comigo que eu levante minha luz, que eu seja intencional em levantar minha luz e deixar todos ao meu redor verem a minha luz. Eu nunca devo escondê-la. Eu nunca devo ter medo. Eu devo sempre escolher ser ousado, confiante, corajoso e como um leão e uma leoa. Eu proclamarei a verdade com ousadia e deixarei minha luz brilhar. Aleluia! 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 É hora de se levantar e brilhar. Aleluia! Mantenha esse fogo. Eu também quero dizer, o profeta Jordev, ele queria que eu compartilhasse isso com vocês. Compartilhar com vocês que ele foi tão abençoado, emocionado até as lágrimas ao ver todos vocês louvarem a Deus com tanto poder. Estarem tão em chamas, louvando nas ruas, louvando antes mesmo da adoração começar. Esse fogo que vocês escolheram pegar, manter aceso e liberar para o mundo, abençoou tanto ele, e ele está grato. E ele diz obrigado, e está orgulhoso de vocês. Ele queria que eu compartilhasse isso com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Então, mantenham esse fogo aceso, Igreja 5F. Mantenham esse fogo aceso. É hora de se levantar e brilhar. É o tempo profético. É o tempo da colheita. É assim que colhemos. Nós deixamos nossa luz brilhar e a colheita vem. A colheita é atraída e se torna fácil. Se torna fácil trazer os bebês recém-nascidos para o reino. Nós apenas brilhamos e apenas compartilhamos com eles o que Deus fez. Amém? Então, agite esse fogo, mantenha esse fogo aceso. Deus está contando com você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora vocês podem se sentar. Vamos tomar a ceia agora. Como o corpo de Cristo, como uma família, eu estou tão animada com o que Deus vai fazer ao tomarmos a ceia. Quando Jesus diz, Primeira Coríntios 11:23. Porque eu passei para vocês o que recebi do próprio Senhor. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus pegou um pouco de pão e agradeceu a Deus por ele. Depois partiu o pão em pedaços e disse: Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e disse: Este cálice é a nova aliança entre Deus e o seu povo, um acordo confirmado com o meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque todas as vezes que vocês comem este pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha novamente. Aleluia! A revelação que Deus liberou nesse vinho novo, esse vinho novo que ele está trazendo no avivamento dele,
é que a ceia não deve ser tomada de forma religiosa e como um ritual, e como uma tradição feita apenas repetidamente, porque há muito poder na ceia. Há muito poder nisso, em tomar a ceia. Há muito poder nisso, porque é um símbolo de receber Jesus em nossas vidas, de recebê-lo como nosso tudo, nada mais. Apenas recebemos Jesus, preenchemos nossas vidas com Jesus, nada mais deste mundo. Nós comemos, nós nos enchemos, comemos a palavra dele. Nos enchemos da palavra dele. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, quando você come a palavra que é o pão da vida, quando você a come, ela te alimenta. Ela abre seus olhos para o amor dele. Ela traz o céu para a terra, ela te equipa, ela te dá vitória sobre o inimigo, ela te enche com o amor de Deus. Ela traz cura e liberdade quando você aplica as palavras de Deus, quando você come as palavras de Deus. Meu livro Desbloqueia a Sua Libertação é todo baseado na palavra de Deus. É todo trazendo revelação sobre o que está na palavra de Deus. Direções de como ser livre e curado. Então você recebe o céu, você recebe cura e liberdade ao ler a palavra. A palavra é Jesus, é Deus. Então, o que estamos fazendo agora, quando comemos o pão, quando bebemos o suco, isso é um símbolo do que estamos fazendo no reino espiritual. É um símbolo de comer Deus, comer a palavra, nos encher de Deus para que Ele nos alimente e nos dê vida, nos sustente e nos dê energia e força. Aleluia! E quando bebemos o sangue dele, pelas suas feridas somos curados. O sangue dele removeu nossos pecados. O sangue dele nos curou de nossas doenças, de nossas iniquidades, da opressão do inimigo. Quebrou as maldições sobre as nossas vidas. Então, quando acreditamos no poder do sangue dele e recebemos o sangue dele em nossas vidas, recebemos cura. Isso é um ato de fé, que eu acredito que você morreu pelos meus pecados e também morreu. Você morreu para tirar meus pecados, para me trazer salvação e vida abundante em relacionamento com você. Mas também você derramou seu sangue, pelas suas feridas somos curados. Você derramou seu sangue para que eu pudesse ser curado hoje, para que as obras do diabo fossem destruídas da minha vida hoje. Então, isso é um ato de fé. Não é sobre sentimentos, não é como eu sinto que Deus vai me curar. É sobre receber, escolher receber o sangue dele na sua vida, para trazer cura, para trazer liberdade da condenação do passado e do pecado, para trazer liberdade de toda opressão. O sangue lava tudo. O sangue é tão poderoso que os demônios têm que fugir. Aleluia. Então, quando tomamos a ceia, isso é o que sempre estávamos fazendo, mas quando tomamos a ceia é um momento especial para renovar nossa mente e ativar ainda mais nossa fé. E honrar o que Jesus fez por nós, para que possamos receber mais do que ele já providenciou para nós, aquilo que talvez estejamos perdendo. É o momento em que colocamos nossos olhos na cruz e no que ele fez por nós, e renovamos nossas mentes com o poder do que ele fez na cruz, o poder do sangue derramado. Isso eleva a nossa fé. Isso faz a fé crescer ao colocarmos nossos olhos ali, nesse momento poderoso de lembrança, para que milagres aconteçam que não aconteceram antes, por causa da sua fé sendo elevada por esse ato de obediência, esse ato de fé. Amém? Então, muitas pessoas tomam ceia religiosamente. E quando você faz algo religiosamente, isso perde poder. Assim como ler a Bíblia, assim como ir à igreja, quando você faz religiosamente, mas não guiado pelo Espírito Santo, o poder se vai. E é substituído por atividades, tradições, rituais e entretenimento, e tudo menos o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo liberou essa revelação neste avivamento e nesse vinho novo, de que quando Jesus disse: "Façam isso em memória de mim", em memória. O significado profético disso é o oposto do jeito religioso
e ritualístico. Mas é para fazer não o tempo todo, porque aí se torna apenas seguir um programa. Seguir o programa de fazer isso. Mas sim tomar um momento especial, como no Natal e no domingo de ressurreição. Esses são uma vez por ano. Nós não. A razão pela qual a Páscoa e o domingo da ressurreição são tão especiais, tão especiais, sempre tão poderosos e especiais a cada ano, amém? E o mesmo com o Natal. É porque não acontece todo dia. Tem coisas que são para acontecer não o tempo todo, mas de vez em quando, para que haja mais significado e poder nisso. Amém? Aleluia. Então, é por isso que estamos tomando a ceia hoje, agora, porque é isso que o Espírito Santo guiou em termos de frequência, em termos de quando fazer, e porque estamos fazendo guiados pelo Espírito Santo. Muitos milagres vão acontecer ao tomarmos a ceia e depois dela. Corpos serão curados, demônios vão sair, olhos serão abertos, ouvidos serão abertos. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus disse: tomem e comem, pois este é o meu corpo. Então você pode tomar e comer o pão agora. Obrigada, Jesus, pela sua carne, pelo seu corpo, que você sacrificou por nós, pelos açoites que você suportou, por suportar aqueles pregos atravessando suas mãos, seus pés, e a coroa de espinhos na sua cabeça. Obrigada, Senhor, por suportar esse sacrifício, por sacrificar sua carne por nós, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, que você faria esse sacrifício por nós. Obrigada, Pai, por enviar seu único filho por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Este cálice é a nova aliança entre Deus e o seu povo, um acordo confirmado com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Você pode beber agora. Beber o sangue de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu sangue que você derramou por nós. Obrigada por suportar os açoites para que fôssemos curados, libertos e tivéssemos vida abundante, fisicamente e espiritualmente. Obrigada, Jesus, pelo seu sangue. Obrigada, Jesus, pelo seu sangue. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. 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 Aleluia. Fiquem de pé, recebam de Jesus agora. Jesus. Aleluia. 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 Qualquer milagre é possível agora, qualquer milagre. Qualquer milagre. Jesus está aqui. Ele derramou seu sangue para você ser curado agora, para você ser liberto agora, para você receber qualquer tipo de milagre agora. Obrigada, Jesus.